Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Não sei se você está me vendo de manhã, de tarde ou de noite. Aqui já são 10h09 da noite. Essa é a segunda vez que eu tento aqui gravar uma aula para vocês, por motivos de cachorro chorando e máquina de lavar centrifugando a roupa. Então, confesso que fico um pouco puta e frustrada, mas ok, vocês não têm nada a ver com isso. Vou projetar a aula aqui para vocês, tá? Para a gente conversar, então, sobre o assunto que a gente vai abordar na aula de hoje. Vou me apresentar minha tela. Vamos, então, conversar hoje sobre a ordem díptera. Os dípteros são insetos que possuem duas asas, né, um par de asas, e nesse par de asas são funcionais, tá? Então, são bichinhos que voam com as suas asas e são insetos, tá? Eles estão inseridos na classe insecta. Na classe insecta, nós já aprendemos hemíptera, sifonáptera, pteráptera, e agora nós vamos aprender díptera. Lembrando que a ordem díptera, ela se subdivide em duas subordens, tá? E as duas têm importância médico-veterinária, e vocês vão aprender ao longo da aula de hoje tudo que envolve, então, a subordem Brachycera, e na próxima aula vocês vão aprender sobre a subordem Nematocera, tá bom? A subordem Brachycera é a ordem referente às moscas, tá? Tem uma infraordem nessa subordem que se chama muscomorfa, tá? Que são onde estão inseridas, então, as mosquinhas que a gente vai estudar na aula de hoje, tá bom? Então, só para a gente recapitular aqui, o reino Animalia tem o filo artrópoda, tá? E esse filo artrópoda se subdivide em aracnida e insecta, tá? Dentro da classe insecta que a gente já estudou até agora, foi Siphonaptera, Pteroptera e Hemiptera, e agora vamos aprender díptera, tá? Sendo que o díptera divide-se ainda em Nematocera e Brachycera. Brachycera é um termo que tem etimologia em braqui, que é curto, e corno, que é ceros, tá? Então, o ceros é corno e o braqui é curto. Quem é que tem o corno curto aí? Eu não sei, só é corno quem procura saber, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu tô meio séria, né? Tô nem brincando mais. Mas, enfim, o braqui seria, na verdade, um pequeno chifre, tá? O Brachycera. E, na verdade, não é chifre, tá? Seria basicamente uma estrutura que seria semelhante a uma antena, tá bom? Então, é como se fosse antena pequena, antena curtinha, tá? Nematocera, por outro lado, são aqueles que têm antenas longas, tá? Antenas semelhantes a nematóide, né? Com formato afilado e comprido, tá bom? Os brachyceras, eles são divididos ainda em várias famílias, tá? Por isso, todas terminam com ID, tá? ID é referente à família, como a gente já conversou antes. Então, nós temos aí Tabanide, Mucide, Fanide, Pobocide, Glossinide, Califloride, Sarcofagide e Oestride, tá? São 8 famílias que nós vamos aprender na aula de hoje, então, prepara as mãozinhas para anotar, senta o bumbum aí e bora aprender. Para a gente iniciar o conteúdo, é importante vocês reconhecerem desde agora algumas estruturas que eu vou citar ao longo do conteúdo que vocês podem acabar confundindo e não sabendo localizar. Então, vamos começar pela cabeça do inseto, né? Que a gente tem um díptero, tá? A asa, obviamente, representada pelo número 8, tá? E a asa tem aqui a sua inserção, que se chama base costa, tá? Número 4. Claro que eu não vou pedir para vocês dizerem o que é uma base costa, mas se vocês lerem em algum conteúdo, alguma matéria, ou na minha mesmo, a palavra base costas, vocês vão saber o que é, pelo menos, para não precisar ficar indo lá no Google ou perguntando para mim, tá? Então, aqui nós temos a asa, as nervuras das asas, tá? A base costa. Aqui nós temos o tórax,
tá? Que a gente chama de mesonoto, tá? Mesonoto seria esse escudo dorsal do tórax da mosquinha, ou do inseto, tá? Desse inseto díptero. Aqui nós temos as patinhas, tá? As patinhas, elas têm fêmur, tem tíbia, que nem como se fosse uma anatomia, mas a gente não vai precisar falar sobre isso, tá? Só se limitem a saber que, por serem insetos, são 3 pares de patas. Nós temos aqui o abdômen, tá? E cada parte desse abdômen se chama segmento. E no finalzinho, vocês estão vendo aqui o aparelho ovipositor ou aparelho reprodutor, que fica na extremidade posterior desse parasito, tá? Sim, moscas são parasitos, tá? A gente viu lá no começo que existem parasitos que são temporários, então a mosca às vezes não parasita de forma permanente o corpo, né? E a gente tem essa dificuldade de se lembrar de que moscas são parasitas, quando na verdade elas dependem de sugar o sangue ou de algum fluido corporal para se alimentar, para se reproduzir. Então, eles são sim parasitos, tá? Por isso que a gente estuda elas na parasita. Bom, com relação à cabeça, nós temos também estruturas muito importantes, tá? Aqui nós temos os óleos compostos, alguns têm óleos compostos e outros não, tá? Esses óleos podem ser holópticos ou dicópticos, tá? Dicópticos são aqueles óleos que são separados e os holópticos são óleos fundidos ou próximos, tá? Existem formas de se diferenciar os machos das fêmeas em alguns gêneros de moscas com relação ao fato de ser holóptico ou dicóptico, tá? Quando você vai olhar no microscópio, eu brincadeira de nerd, né? Que tem pessoas holópticas, tem pessoas dicópticas. Lá onde eu trabalho, o meu segundo trabalho, tem muita gente que usa o microscópio. Então, quando eu uso o microscópio, eu aproximo porque eu tenho o olho bem junto aqui na cabeça, né? Então, eu sempre aproximo ali as objetivas e deixo mais juntinho. Por outro lado, tem gente que usa muito separado. Então, assim, espero que um dia vocês tenham aula prática para que vocês possam descobrir se vocês são holópticos ou dicópticos, tá bom? Mas, basicamente, voltando aqui ao assunto, eu estou um pouco distraída porque está passando cachorro para lá e para cá, peço desculpas. Aqui, tá, na estrutura número 24, nós temos, então, o que a gente chama de antena, tá? O 24 é a antena, tá? Por outro lado, o 23 é uma estruturinha chamada arista, tá? Não é arisla, é arista, tá? A arisla é aluno do 3º ano. A arista é essa estrutura que vocês vão ver ali posteriormente, que pode ter determinadas características que ajudam a gente a identificar o parasitinho, tá bom? E aqui embaixo, não menos importante, nós temos o que a gente chama de aparelho bucal, tá? Que é toda essa estrutura. Só que o aparelho bucal, ele ainda é subdividido em mandíbula, maxilar, blá, 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 tá? Aparelho picador-sugador, aparelho lambedor-sugador. Mas o que importa aqui para nós são essas pequenas estruturinhas aqui, chamadas de palpos, tá? Que os palpos podem ser grandes ou pequenos, de acordo com o gênero de parasito, tá? Portanto, esse número 25 aqui seria o palpo, e o 26, 27, 28, 29 seria, então, o aparelho bucal do parasito, tá bom? O probóscide, tá? Probóscide se escreve Proboscide, tá? É assim que se soletra probóscide. Quanto à morfologia geral dessa ordem, os adultos, eles vão ter a anteninha, lembra que a gente falou do braquicera, antena curta, com 3 segmentinhos, tá? E vai ter a arista sendo nua, pectinada ou bipectinada. O que é a diferença entre elas? A arista nua seria só a anteninha, tá? Aquela aristazinha sem nenhum tipo de cerda. A arista pectinada seria cerdas, uma fileira de cerdas, tá? E a bipectinada, 2 fileiras de cerdas intercaladas, tá bom? Essa é a diferença.
Se quiser anotar, acho válido, tá? Porque na prática isso pode ser determinante para vocês diferenciarem alguns desses parasitos, tá? Então, eles vão ter um par de asas funcionais, na maioria das vezes, olhos compostos, aparelho bucal pode ou não estar presente, tá? Lembrando que, quando eu gravei a prática de vocês, eu citei que alguns deles têm aparelho bucal ausente. Mas, na verdade, todos têm aparelho bucal, só que alguns são atrofiados. Então, a gente fala ausente, mas, na verdade, é atrofiado. Ele é involuído, ele é bem, assim, atrofiadinho, um pouco desenvolvido, tá bom? E não são funcionais, no caso. Depois eu vou explicar um pouco melhor de como isso poderia funcionar, tá? Eles têm um corpo robusto, né? Então, lembrando, todo mundo já viu uma mosca e todo mundo já viu um mosquito. E existem diferenças muito grandes entre um e outro, apesar de ambos serem dípteros, tá? A mosca, o muscomorfa, tem corpo robusto, enquanto o nematocera, que é o mosquito, tem um corpinho mais magrinho, tá? Na vida, você é o mosquito ou a mosca? Atualmente, eu sou a mosca. Meu Deus. Bom, o abdômen desses parasitos é segmentado, tá? Então, a gente está falando aqui de morfologia de adulto, tá? Então, adulto é a mosca adulta mesmo, com asa, que voa por aí, tá bom? Agora, existem algumas estruturas, né, que eu queria que vocês se atentassem para diferenciar uns dos outros quando eu for citar, tá bom? Então, nós temos aqui aquilo que eu já mostrei para vocês, né? Então, a cabeça, o aparelho bucal, o palpo, tá? E aqui o aparelho mesmo em si, tá? Nessa região, desculpa, o sono bateu. Nós temos aqui o corno, ou antena, e aqui a arista, tá? Essa é uma arista do tipo pectinada, tá bom? Tem ali duas fileiras, na verdade, como é que eu vou explicar isso sem mostrar? É difícil, sem eu ter como desenhar para vocês. Se eu tivesse um quadro aqui, eu desenharia. A arista, ela é pectinada, ela tem uma fileira de cada lado. E a bipectinada são duas fileiras de cada lado. Acho que é basicamente isso. Mas vou mostrar para vocês na prática ao vivo, assim, depois, tá? Outra coisa que a gente utiliza para diferenciar as moscas são as cores no tórax e no abdômen, tá? As listras que eles têm, as cores que eles têm e o tamanho, tá bom? Então, aqui nós temos dois tipos de aparelho bucal, tá? O aparelho bucal lambedor ou lambedor sugador, tá? E aqui o picador sugador, tá? Claro, tem diferenças muito óbvias. Quando a gente tem aparelho bucal picador sugador, provavelmente a gente está lidando com um inseto que é hematófago, como vocês já viram lá atrás, quando a gente conversou sobre os hemípteras, quando a gente falou sobre barbeiros, vocês viram que eles têm aparelho bucal picador, sugador, porque eles são hematófagos, tá? Então, aqui à direita nós temos uma mosquinha, tá? Que tem o palpo bem longo, tá? Veja aqui que o palpo dela é bem longo e o aparelho bucal é bem robusto, lembrando mesmo uma agulha, tá? Que bonitinha. Ela tem a arista nua, ó. Não tem pelinho, não tem sardinha na arista dela. Essa aqui é a antena e essa aqui as aristas. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui na tela, mas acho que sim, tá? Olho composto. É isso, tá? O aparelho bucal lambedor, ele é pertencente a alguns gêneros de mosca, tá? Como, por exemplo, a mosca doméstica. Diferentemente do picador-sugador, que introduz ali o aparelho bucal, perfura a região e faz hematofagia, o aparelho bucal lambedor, como o nome diz, ele não tem capacidade de perfurar a estrutura, mas ele tem capacidade de regurgitar enzimas. Ai, que nojo, né? Regurgitar enzimas que são proteolíticas, que digerem determinadas estruturas, principalmente alimento, cadáver, etc., tá? Então, elas fazem essa digestão enzimática da superfície e depois elas sugam de volta, tá bom? Basicamente, o vômito de mosca.
delícia, maravilha. Espero que você não esteja fazendo nenhuma refeição. Com relação às larvas, vocês vão ver, e eu acho bem bonitinhas as larvas, eu acho elas bem... Algumas são bem fofas e outras são assustadoras. Vocês vão ver aqui e vão concordar comigo provavelmente, tá? Ou talvez você vai achar que todas são assustadoras, mas tudo bem, eu respeito sua opinião. As larvas da ordem Diptera são vermiformes, ou seja, em forma de verme, tá? São acéfalas, portanto, não tem cabeça, como determinadas pessoas que estavam fazendo buzinaço lá embaixo hoje no 7 de setembro, né? E tem peritremas com abertura de formato e número variável. O que isso significa? Peritrema, anote, tá? Porque eu vou falar bastante essa palavra. Peritrema ou estigma refere-se à abertura respiratória. É como se fosse o nariz do parasito. É como se fosse a estrutura que permite esse parasito respirar, tá? Então, peritrema é a região aonde estão inseridas as estruturas que permitem a respiração do parasito, tá? Larvas respiram, tá? E elas precisam trocar gases com o meio e assim fazer sua respiração, para se manterem vivas, tá? Então, o peritrema, ele também pode ser chamado de estigma respiratório, tá bom? Quando eu falar estigma e peritrema, basicamente eu estou falando da mesma coisa, ok? De acordo com a evolução da larva, nós vamos ter 1, 2 ou 3 aberturas no peritrema, tá? Vou mostrar depois para vocês um esquema e depois vou mostrar, vou tentar mostrar, né, uns exemplos para vocês conseguirem identificar, tá? Quando tem uma abertura só, então é uma larva de primeiro instar. Quando tem 2, é uma larva de segundo instar. E 3 aberturas, terceiro instar. Vocês vão perceber que existe uma constante dentro dentro da morfologia de parasitos em geral. Geralmente as larvas são primeiro, segundo e terceiro estágio, L1, L2 e L3, tá? Geralmente a gente chama assim, L1, L2, L3, tá? Isso aí é muito importante para saber se a larva acabou de ser oviposta ali, acabou de eclodir, ou se ela já está há algum tempo nesse animal, parasitando esse animal, ou se ela já está próxima de se tornar uma pupa, tá bom? Então, aqui nós temos alguns exemplos de formatos de peritrema, formato de estigma respiratório, tá? Cada um aqui é um estigma referente a um gênero diferente de mosca, tá? Mas eu coloquei em negrito as moscas que nós vamos aprender hoje, que nós vamos estudar, que basicamente são a sarcófaga, tá? Número 13 aqui, o C. Cocleomia, que é a letra E. Musca doméstica, que é o F, tá? Hematóbia, aqui. Dermatóbia, que são diferentes, tá? Cuterebra e gasterófilos, tá? São os que a gente vai aprender hoje. Os outros, não é que eles não são importantes, é porque eu peguei esse esquema de um livro e não dava para separar, então eu copiei aqui a referência de cada um, mas eu destaquei aqueles que têm maior relevância para o que a gente vai aprender, tá? O que vocês vão perceber aqui? Todos os 3 têm 3 aberturas, tá? Na verdade, perdão. Todos os estigmas que vocês estão vendo aqui têm 3 aberturas, tá? O que é estigma e o que é abertura? Estigma é a estrutura maior, tá? Então, vamos pegar o exemplo da cocleomia aqui. Essa estrutura toda é o estigma, é o peritrema, tá? E aqui nós temos as aberturas respiratórias, tá? 1, 2, 3. Então, a larva de terceiro estágio, ou L3, tá bom? Aqui da mesma forma, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá bom? Hipoderma não entra aqui no caso, tá? A gente nem vai aprender ela. Sobre o ciclo evolutivo dos dípteros, eu preciso falar de forma geral como que eles evoluem, depois cada parasitinho a gente vai falar sobre o ciclo individualmente, tá?
Então, o que a gente precisa fazer de consideração com relação ao ciclo evolutivo dos dípteros? Eles têm ciclo holometábulo, ou seja, que evolui cada estágio de vida, possui uma morfologia muito diferente do outro, tá? Então, o ovo, larva, pulpa e adulto são muito diferentes entre si. Diferente, por exemplo, dos piolhos e dos hemípteras, onde a gente tem, desde que sai do ovo, todo mundo é bem parecidinho um com o outro, só vai crescendo, né? Aqui a gente tem ciclo holometábulo, tá? Belezinha? Esse é o ciclo geral. Do ovo sai a larva evolui, se torna pulpa, da pulpa sai o adulto, que é a mosca, tá bom? E aí, nós vamos, então, aprender cada ciclo individualmente, tá? Naqueles que a gente tiver mais importância médico-veterinária. E o que vocês precisam mais, assim, entender é com relação a tempo de evolução, local de parasitismo, tá? E aí eu vou falar sempre para vocês, quando algo for importante, eu vou pedir para vocês anotarem, coisa que não tiver escrito aqui, tá bom? Vamos aprender primeiro sobre a família Mucídio e subfamília Mucine, aonde se insere o parasito musca doméstica, a espécie de musca doméstica. Por que você está aprendendo musca doméstica em veterinário? O que isso tem a ver, né, com a sua vida? Musca doméstica, ele é um parasito que é atraído por tudo que por tudo que tem odor forte. Então, o lixo, aquela carne que está ali no seu lixo, aquela fruta que você cortou a casca e deixou, aquele ferimento que está aberto, então ela é atraída quimiotaticamente por esse tipo de estrutura, tá? E nas patinhas da musca, ela tem receptores extremamente especializados para diferenciar as coisas, tá? Então, musca doméstica, ela tem uma grande importância no sentido de que ela carreia muitos micro-organismos e, inclusive, carreia ovos de outros parasitos, fazendo, assim, uma participação no ciclo de outros parasitos, tá? De outras moscas, inclusive. Então, a gente estuda ela como um carreador, principalmente, tá bom? São moscas pequenas, tá? A gente considera pequena porque vocês vão ver o que é grande aqui, daqui para frente, vocês vão ver o que é grande, tá? Vocês vão entender porque que a mosca é pequena. Que tem aproximadamente aí 1 centímetro de comprimento, e o macho e a fêmea têm diferença morfológica, e a gente diferencia pela aproximação dos olhos. As fêmeas são os machos são holópticos e as fêmeas são dicópticas. Aquela mesma coisa que eu falei lá no início, tá bom? O que a gente vê de estrutura morfológica, tá? Olhos vermelhos, cabeça meio prateada, ali, meio amarelada. O tórax é cinza, tá? Então, quando eu falo de tórax, pessoal, eu falo dessa estrutura aqui, tá? Que a gente chama de mesonoto, né? Que é esse escudo dorsal do tórax é acinzentado. E as laterais do abdômen são amareladinhas, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que elas são bem amarelinhas aqui de lado, tá? Aqui no mesonoto, vocês vão ver que tem 4 faixas negras, 4 faixas pretas nesse mesonoto, tá? O aparelho bucal das moscas é do tipo lambedor, tá? Então, ela tem... ela não tem capacidade de sugar sangue ativamente, mas ela libera enzimas que fazem a digestão das substâncias das superfícies, que são alimentícias, principalmente, e assim elas depois conseguem sugar como se fosse um canudinho, tá? Bem nojento, né? A arista desses bichinhos é plumosa, também chamada de bipectinato, bom? Aqui, ó, a gente vê que a fêmea tem o olho bem separado do macho, tá? E o aparelho genital da fêmea, ele é mais compridinho, porque ela precisa ovipor, né? Então, ele é mais compridinho justamente para ovipor, tá? O macho tem um aparelho mais curtinho e os olhos são um pouco mais aproximados, tá bom? As larvas de musca doméstica se assemelham muito às larvas de outros parasitos, principalmente sarcófaga, tá? E a gente diferencia por algumas estruturas específicas,
Mas uma coisa que vocês precisam observar é que as larvas de mosca doméstica, geralmente elas vão estar presentes em lixo e material em decomposição, cadáver, etc, tá? Elas são do tipo mastigadoras, então o aparelho bucal vai ficar mastigando as estruturas que estiverem ali. E os estigmas são em formato de M. Olha que bálsamo do céu! Musca tem o estigma em forma de M. Olha que lindo! Musca, estigma, M. Não tem erro, tá? Como que você identifica isso? Se você fizer um esforço bem grande com a sua mente, fumar 3 baseados, brincadeira, não fume drogas, fuge das drogas. Diga não às drogas. Mas, se você fizer um esforço mental aí com a sua criatividade, vocês vão perceber que aqui tem um peritrema, né? E esse estigmazinho aqui, ó, tá? Ele parece um Mzinho. Um M que a gente faz de letra cursiva, tá? E aqui nós temos uma larva de terceiro estágio, porque tem 1, 2, 3 estigmazinhos abertos, tá? Praticamente toda larva, não todas, mas muitas delas têm par de peritremas, tá bom? Par de aberturas, e cada abertura ali, a larva pode ter 1, 2 ou 3 estigmazinhos, 3 aberturinhas, tá? Bom, o ciclo da mosca doméstica é bem rapidinho, então, em períodos de calor, a gente vê que essa mosca, ela vai se reproduzir muito rápido ali, até digamos aí, 1 semana, 2 no máximo, tá? E a importância desse parasito para a medicina veterinária, que ele transmite muitos patógenos, tá? Existem estudos mostrando que mais de 315, eu acho que 315 ou 316 tipos de patógenos, e eu estou falando de tipos, nem estou falando de carga bacteriana, mas tipos de patógenos podem ser carreados por mosca doméstica, e elas podem ainda veicular ovo de Dermatobia hominis, que é outra mosca importante, a mosca do Berne. Ela faz papel como hospedeiro intermediário do Abronema, que é um euminto, tá? É um verme, né? No caso, um nematóide. E ainda como Hailietna, que é um cestoda de galinha, tá? De ave. Pois bem. Bom, para quem ficou com dúvida, o ciclo da mosca, ele ocorre de acordo com aquele ciclo geral que eu falei para vocês, tá? Então, ovo, larva, pupa, adulto. E isso tudo entre 8 e 40 dias, tá bom? E aí sempre fica aquela dúvida, né? Por que as moscas sempre parecem que estão tentando dominar o mundo, fazendo um plano maléfico para dominar o mundo? Essa pergunta já foi respondida pelos cientistas que perceberam, na verdade, eles descobriram que, como as patinhas das moscas têm muitos receptores, elas precisam constantemente manter essas patinhas limpas. Então, quando ela esfrega a patinha, embora pareça que ela está elaborando um plano de dominação mundial, na verdade, ela só está querendo sentir melhor as superfícies, limpar as superfícies e os receptores, para que ela consiga, então, sentir melhor as coisas onde ela está, por onde ela está caminhando, tá? E quando ela faz isso, ela deixa um monte de sujeira em cima das coisas. A segunda subfamília importante dentro da família Mucidae é a subfamília Stomoxidae. Esta família tem uma importância fundamental em medicina veterinária, pois tratam-se de 2 gêneros de moscas hematófagas que são extremamente importantes em veterinária, e, sobretudo, em animais de produção, tá? Porque elas são vetores de doenças, porque elas causam estresse nos animais, tá? E quem são essas ordinárias? Stomoxys calcitrans e Hematobia irritans. Hoje, Hematobia irritans, ela foi reclassificada e ela é chamada de irritans irritans, tá? Depois nós vamos conversar sobre o porquê disso, tá? Ambas, por serem hematófagas, têm aparelho bucal picador-sugador, tá? São robustos, são capazes de perfurar o couro do boi, couro do cavalo, que é espesso, né? Muito mais que a nossa pele. Então, pensa, né? O bichinho tem poder ali no aparelho bucal. E a gente diferencia eles, não só pelo tamanho, mas também pelo tamanho dos palpos, porque elas são relativamente semelhantes. A olho nu, quando se vê, o tamanho é bem diferente, tá?
A coloração é relativamente diferente, mas nós podemos dizer que dentro dessa subfamília nós diferenciamos basicamente pelo tamanho dos palpos. Na letra A, a gente vê uma estomóxis, tá? E o palpo aqui da estomóxis é bem curtinho, tá? Enquanto que na letra B, a gente tem a hematóbia, e hematóbia tem o palpo mais alongado, tá? Quem é estomóxis? É uma mosca chamada de mosca dos estábulos, tá? É a famosa mosca dos estábulos. Quem gosta e conhece, trabalha, vivencia, tem experiência com o campo, com a criação de bovino e de equino, provavelmente já ouviu falar de mosca dos estábulos, tá? Ela é muito conhecida. Pois bem, te apresento então o Stomoxys calcitrans, que ela tem aparentemente aí um tamanho médio, digamos, de 7 a 8 milímetros, tá? Às vezes mais, às vezes menos, tá? Mas, como a gente conversou, tem aparelho bucal picador-sugador, tem os palpos curtos, e, assim como a mosca doméstica, ela tem 4 listras longitudinais no tórax. A diferença é que o abdômen tem manchinhas xadrezes. Olha que fofinha! Na prática, você vai conseguir visualizar bem melhor, tá? Que o abdômenzinho, né, que é a bundinha da mosca, vai ter ali várias manchinhas parecendo um joguinho de xadrez, um tabuleiro de xadrez, tá? E a anteninha tem arista pectinada, tá? Cerda só de um lado. Aqui, ó. Tá vendo? De acho. Cabeça, antena, arista pectinada, palpo curto, aparelho bucal picador-sugador longo, tá? Aqui, ó, 4 listas longitudinais, 1, 2, 3, 4. E aqui o abdômen, ó, joguinho de xadrez, tá? Bem fácil de visualizar. Você vê que aparelho bucal aqui bem pronunciado, né? Bem dotado ali, o aparelho bucal da bichinha, né? Tem macho e fêmea, tá? Diferença morfológica ali, de morfismo sexual. E eu coloquei aqui para vocês visualizarem mesmo o abdômen bem xadrezinho que elas têm, que é uma característica, assim, uma das características mais importantes desse parasito, tá? Bom, olha que bálsamo também. Quando tem Stomoxys calcitrans, a abertura do estigma vai ser em formato de S de Stomoxys. Ó, não tem como confundir, tá bom? A L3 vai ter, então, os 3 estigmas, os 3 ali com formatinho de S, e o ciclo desse parasitinho é de aproximadamente 30 dias, tá? Não é tão curto nem tão longo, mas tem um detalhe: Stomoxys tem preferência por ovipor em matéria orgânica, tá? Principalmente que tem um odor forte, como fezes e vinhoto. O que é vinhoto? É aquele subproduto da cana-de-açúcar. Então, quando tem um local onde tem produção e manufaturamento e beneficiamento de cana-de-açúcar, o vinhoto que é jogado, lançado fora, ele funciona como atrativo para Stomoxys, tá? Isso é importante. Bom, a perfuração cutânea que esses parasitos fazem na pelinha dos bichinhos faz infecção secundária, causa miíases, tá? Não só porque deixa aberto e outras moscas posam, mas também porque elas mesmas podem carrear as larvas, né? Os ovos, as larvas, enfim, causar miíase, tá bom? Além disso, esses bichos perfuram a pele, causam dor na perfuração. O fato de fazer hematofagia pode fazer com que cause anemia nos animais, além de estressar, porque fica ali rodeando o animal, tá? O estresse leva à queda de produção, o animal emagrece, e a gente não pode esquecer da transmissão de patógenos, tá? Como patógenos causadores de abronemose, tripanossomose, que é extremamente importante, é uma protozoose importante, que a gente vai aprender lá para o final da disciplina. Anaplasmose, que é outra doença bem importante. Anemia infecciosa equina, tá? Que se eu não me engano é viral. E a veiculação de Dermatobia omnis, que nós vamos conhecer logo em breve, tá?
Uma coisa importante é que Stomoxys calcitrans, ele é um parasitinho com uma preferência por equídeo, tá? Mas a gente vê ele se alimentando de uma infinidade de animais, o que tiver perto eles já vão parasitar. Bovino, suíno, cães e até seres humanos podem ser vítimas de Stomoxys em algum grau, tá? Aqui vocês estão vendo, né? Uma Stomoxyzinha que vários boizinhos, eu nem achei imagem de cavalinho, só de boizinho, né? Aqui, boizinho sendo machucado, né? Por causa de Stomoxys, né? É difícil a gente chegar num ambiente rural e não ter Stomoxys, é bem difícil. Mas a gente tem como controlar, tá? O cachorro, coitado, já tá entregue às moscas, literalmente, né? Coitadinho. Bom, Hematobia irritans foi reclassificada e agora ela é Hematobia irritans. Não é à toa, porque ela perturba muito o bicho, perturba muito. Então, semelhantemente ao que a Stomoxys causa em relação ao estresse, Hematobia irritans causa muito mais, tá? Ela é conhecida como mosca do chifre, e a mosca do chifre é assim chamada porque ela tem predileção por parasitar a região da cabeça, mas assim, a gente vai encontrar ela em todas as partes do corpo do animal, tá bom? Hematobia irritans é pequenininha, é menor do que Stomoxys, tem arista pectinada, e o aparelho bucal é picador-sugador, como o caso de Stomoxys, só que os palpos são longos, tá? Então, aqui na seta a gente vê que os palpos são compridinhos, e a coloração de Hematobia é bem mais escura do que de Stomoxys. Então, para diferenciar, não é tão difícil. O tamanho é diferente, a coloração é diferente, a hematobiazinha, ela é mais escurinha, mais preta, castanhada, quase preta, tá? E o Stomoxys tem o palpo curto, enquanto a Hematobia tem o palpo longo, tá? Aqui, vocês vão ver que ela não tem muitas manchinhas, tá? Como tem Stomoxys, tá? Aqui as aberturas respiratórias também são em formatinho de S, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, duas aberturas respiratórias, e essa aqui é a larvinha de Hematobia irritans. Vocês perceberam que eu não falo a hematóbia, eu falo hematóbia por causa daquelas regras que a gente conversou lá no começo, tá? Bom, hematóbia tem um ciclo bastante curto, tá? E entendam que todo parasitinho que a gente está estudando aqui se reproduz muito mais rapidamente no calor, tá? Então, quando o ciclo fala assim, que é de 8 a 30 dias, então esse 8 dias seria em condições muito, muito ideais, mas a gente tem uma variação dependendo das condições climáticas e ambientais, tá? A oviposição é exclusivamente em cocô fresco, tá? Hematóbia não bota ovo em cocô velho, só cocô novo, tá? Então, elas são muito seletivas. A importância dela é semelhante à de Stomoxys, pois causa perfuração na pele, transmissão de patógenos, muito estresse, anemia, perda na produção de carne e leite, infecções secundárias e carreamento e inoculação de miíases, tá bom? Uma coisa interessante sobre hematóbia é que eles se alimentam o tempo inteiro. Então, assim, de dia e de noite, eles estão se alimentando ali do animal e causando muito estresse. Por isso que chama irritans, tá? E elas preferem parasitar animais escuros. Pode ser uma estratégia de adaptação, né? Porque ela é um parasitinho mais escuro também, mais acastanhado. Então, às vezes, para se disfarçar no pelo do animal, ele às vezes prefere o escuro, tá? Eu acredito que tenha essa explicação seja mais plausível. Aqui vocês vão ver um ciclo, tá? Eu encontrei esse ciclo para poder mostrar a vocês como que ele funciona, tá? O ciclo de hematóbia. Então, o adulto, ele vive relativamente bastante tempo, tá? O parasitismo do adulto pode girar entre 3 e 7 semanas, tá? Então, ela vai ficar entre 3 e 7 semanas ali na sua fase adulta, perfurando a pele, ingerindo sangue, tá? E causando irritação no animal. Depois da cópula, a fêmea vai ovipor,
nas fezes frescas, como a gente já conversou, tá? Fezes frescas. E aí, em até 24 horas, o ovinho que foi posto lá nessas fezes já vão começar a se desenvolver, tá? Entre 3 e 5 dias, a gente já tem uma larvinha de terceiro estágio, tá? Então, é bem rápida a produção da larva, né? A pupa, ela já ali, entre o quarto e o oitavo dia, a gente tem a pupa, e entre 2 e 3 dias, já uma mosca adulta. Então, assim, o ciclo é bem curto, tá? Mas o período que ele vive parasitando é maior, tá? Vocês vão ver que isso é diferente na outra família que a gente vai ver. Aqui nós temos imagens. Vejam como hematóbia, ela é escura, tá? Um parasitinho bem escuro, né? E ela é pequenininha, né? Vejam que elas se concentram em grande quantidade, enxames inteiros, né? E esses enxames, eles se concentram, principalmente na região da cabeça, do dorso do animal, por isso que chama-se mosca do chifre, tá? Aqui é um esqueminha que eu encontrei num livro, não lembro mais onde que foi, mas eu encontrei, eu achei bem interessante, porque ele é didático, e mostra basicamente onde que as moscas gostam de permanecer e se alimentar, tá? A mosca doméstica fica principalmente no úbere e na região posterior, porque o úbere sempre tem um pouquinho de leite ali, tá? E ela gosta ali de, tá? Sugar aquela matéria orgânica, e também porque a região posterior sempre é suja de fezes, de urina, tá? Por esse motivo. A mosca do chifre, como eu falei com vocês, ela prefere regiões superiores, tá? O dorso, a cabeça, o chifre, como já falei. E a mosca dos estábulos se concentra principalmente nas partes baixas desses animais, tá? Em patas, ventre, tá? E o tronco, praticamente, ali são os lugares onde estomoxas mais preferem ficar. Mosca de outono não é nosso objetivo aqui, então não vamos falar. Bom, por que eu estou falando de família fanídea? Porque a fânia, ela é uma mosca de aves, tá? Então, como eu sei que nós temos entre nós pessoas que se interessam por animais exóticos e também pode ser que alguém no futuro possa vir a trabalhar com avicultura, é importante que vocês conheçam também os parasitas de aves, tá? Eu faço questão que vocês conheçam. Fânia caniculares, ela tem prevalência, então, nas aves, tá? E ela tem uma particularidade na sua larva. As larvas de Fânia têm capacidade de boiar na superfície da água. É bem interessante. Vou ver se eu tenho aqui uma foto para mostrar para vocês, tá? Fânia é bem pequenininha, tá? Chega até no máximo 5 milímetros, então é uma mosca minúscula, tá? A arista dessas moscas é nua, não tem nenhum tipo de cerda, e o aparelho bucal é lambedor, tá bom? Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, se chegar bem pertinho assim, ó, que nem eu, vocês vão ver que a arista delas não tem cerdinha, é bem peladinha mesmo, são dois chifrinhos só, tá? Vocês vão ver também que o aparelho bucal não é do tipo perfurante, tá? É uma mosca meio cheia de cerdinha, né? Meio marronzinha, tá? E aqui do lado direito, vocês estão vendo a larva dessa mosca, tá? Essa larva, ela tem umas projeções, né? Essas projeções permitem que essa larva seja capaz de sobreviver em meio líquido, tá? Isso é bem diferente, bem incomum, tá? Bom, ciclo de Fânia caniculares é bem curtinha, tá? É de 30 dias. Eu falo curto porque tem ciclos que são bem mais longos que isso, tá? E, como eu falei, eles são parasitos de aves, tá? Então, eles ovipõem nas fezes das aves, tá? Então, por exemplo, quando vocês forem lá ver parasitárias e vocês forem estudar controle parasitário, por que você precisa saber aonde a Fânia ovipõe? Por quê? Na hora de fazer controle de parasito, você precisa orientar o dono daquela propriedade a retirar as fezes das aves, porque as fezes são meio de cultura, de oviposição de mosca. Então, quando você quer tirar a mosca do ambiente, você tem que tirar também o meio onde ela tem condições de sobreviver. Então, por isso, é muito importante saber onde elas ovipõem,
tá? A importância de FANI é que elas causam estresse em aves, tá? Ave, qualquer coisa, deu um peido, o bicho estressou, né? Então, apesar de não serem hematófagos, fica ali perturbando, né? Causa queda de produção, então para a ave de produção isso é deletério. Além disso, eles são hospedeiros intermediários dos cestodas de galinha, que são Halietna, tá? E veiculam miíases também. Falando em miíases, nós vamos conversar sobre os dípteros causadores de miíases. Miíases, na verdade, são infestações de vertebrados por larvas de dípteros que durante um período permanecem no corpo do vertebrado para se alimentar, tá bom? Então, vocês vão perceber aqui que uma das coisas bem interessantes sobre essas larvas é que elas causam muitos malefícios para o hospedeiro. Por isso, a gente individualiza o estudo das miíases, porque elas são um problema muito grande na medicina veterinária, um problema econômico e um problema clínico também, tá? Na rotina da clínica, a gente sempre está pegando um cachorro, principalmente cachorro, gato, eventualmente, com presença de miíase, tá? Seja ela uma miíase furuncular, seja ela uma miíase verdadeira, enfim. A gente vai conversar sobre as classificações, tá? Mas, basicamente, miíase é um problema sério e nós precisamos entender muito bem para conseguir combater isso futuramente, tá? As miíases podem ser classificadas em primária, secundária, cavitária ou acidental, tá? Uma miíase primária é aquela causada por larvas biontófagas. Como a gente conversou lá no começo, parasito, medicina, tudo isso se baseia em sufixo e prefixo, tá? Então, vamos dissecar esse nome. Bio, vivo, né? Fagos é alimentação. Então, larvas que se alimentam de tecidos vivos. Então, as miíases primárias são aquelas causadas por larvas que se alimentam de hospedeiros e tecidos vivos, tá? Um exemplo é Cochleomia omnivorax. Outro exemplo é Dermatobia hominis. Anota aí, tá? Porque pode ser que eu peça isso na prova para vocês, tá? Miíases secundárias são causadas por larvas necrobiontófagas, ou seja, larvas que se desenvolvem e se alimentam de tecido que já está morto, tá? Então, geralmente são as larvas que se desenvolvem, que fazem miíase em cadáver, tá? E isso tem importância principalmente forense, tá bom? Quem já assistiu CSI, eu gostava muito de CSI na adolescência, eu gostava de CSI Las Vegas, e tinha um personagem do CSI, o mais importante, que era o Grissom, e o Grissom era entomologista forense, eu achava um máximo. Hoje em dia, não teria coragem, porque fede muito, mas ele era especialista em identificar a idade da morte do carinha, baseado nos insetos que ele via no cadáver. Isso era muito legal. A miíase cavitária é aquela que ocorre em consequência da deposição da larva ou do ovo de uma mosca, tá? Que vai se desenvolver na cavidade que já existe daquele animal, tá? Então, por exemplo, existem miíases cavitárias que ocorrem na narina e nos seios nasais de determinados animais. Existem miíases cavitárias que podem ocorrer na boca, na vulva, enfim, orifícios que já existem, tá? Já a miíase acidental, também chamada de pseudomiíase, é aquela que ocorre quando ovos desses parasitas vão parar em alimentos e são ingeridos acidentalmente, tá? Ou as larvas também sendo ingeridas acidentalmente. Isso é muito incomum, mas pode ser que aconteça, né? Com um bichinho aí, ou até com um ser humano mesmo, que às vezes não tem higiene na alimentação, tá? Mas para a gente realmente importa as três primeiras que a gente conversou, tá? Bom, na família Califoridae, nós temos uma causadora de miíase primária extremamente importante, tá? Que são as moscas varejeiras, tá? As varejeiras, eu não sei porque elas são assim chamadas, mas basicamente são mosquinhas
bem fáceis de identificar, porque elas são muito coloridas, tá? E metalizadas. Elas têm aparelho bucal lambedor, portanto, elas não sugam sangue, tá? E elas são atraídas por odor fétido de tecidos em decomposição. Apesar de serem larvas biontófagas, elas inicialmente são atraídas por tecidos que já estão em necrose, tá? Parasitam todos os tipos de mamíferos, tá? Não sei dizer se aves, mas mamíferos, todos os tipos podem ser parasitados por esse tipo de parasito, por esse tipo de mosca, de larva de mosca, né? Que a gente está falando de mias, então a gente está falando do parasitismo pela larva, tá? Então, podemos considerar que este é, então, um parasito do tipo eurixênico, tá? Que não tem aquela especificidade de espécie de hospedeiro para parasitar. Quem é o califorídeo mais importante? Cochleomia minivorax, tá? Cochleomia minivorax é um dos nomes mais difíceis de se escrever. Tá? Eu demorei muito tempo para aprender a escrever, então eu escrevo várias vezes para você decorar, tá? Porque o gênero é extremamente importante, mais até do que o segundo nome, que é o nome da espécie, tá? Cochleomia é uma mosca relativamente grande, tá? Ela tem mais de 1 centímetro, geralmente, bastante coloração metalizada, então a gente pode ver que a coloração pode ser verde ou azulada, ou verde azulado, ou azul esverdeado, e sempre metalizado. No tórax dessas moscas tem 3 listras longitudinais, a cabeça é bem amarelona, os olhões são bem grandes também, olhos são avermelhados. As fêmeas são dicópticas e os machos são holópticos, tá? Os palpos são bem curtos e a arista bipectinada. Duas varejeiras aqui, de repente, surgiram, né? Com o óculos da Juliette. Aqui em destaque, vocês conseguem ver as 3 listras longitudinais do dorso, tá? Do tórax, a coloração metalizada, tá? Aqui o macho tem um olho bem juntinho e a fêmea que tem um olho bem separadinho, tá? Mas pra gente, realmente importa são as larvas, tá? As larvas de cochleomia, elas podem chegar até 1,5 centímetro de comprimento, tá? Isso dizendo de L3, né? A larva mais desenvolvida, mais antiga. São larvas que têm espinhos, tá? Em cada segmento do corpo tem vários espinhos pequenininhos que a gente só vê mesmo com aumento. E a gente vai observar que os troncos traqueais, ou seja, essas duas estruturas aqui apontadas pela seta, são pigmentados. Não é em toda a larva que a gente vê isso, mas por que vocês precisam saber onde estão os troncos traqueais? Porque vocês precisam entender que a região anterior desse parasito, dessa larva, é a região onde estão os ganchos orais, tá? Então, os ganchos orais ficam na frente, tá? Na região anterior, e o aparelho respiratório fica na região posterior, tá? Então, o que você vê parecer 2 zóio, na verdade, não é o zóio, é o nariz. Tá bom? Deu para entender? Aqui, ó, região anterior, tá? 2 larvas. Dá para a gente ver bem certinho aqui, ó, vários espinhos no segmento e os ganchos orais, que servem para ela se fixar e se alimentar. E aqui, os espiráculos na região posterior, nós temos um par de espiráculos e 3 estigmazinhos, ó. 1, 2, 3. Essa é uma larva de terceiro estágio, bom? Com relação à reprodução da cochleomia, ao ciclo da cochleomia, primeiro de tudo, o pessoal lá copulou, pananã, a fêmea está apta. Então, entre 12 e 24 horas após a cópula, essa fêmea vai ovipor, tá? Preferencialmente num tecido de um hospedeiro vivo que esteja com uma ferida pré-existente, tá? Entre 12 e 24 horas, esses ovos vão eclodir e as larvas vão sair de lá, a larva de primeiro estágio, tá? Então, perceba que o período do momento que a larva bota o ovo, que o adulto bota o ovo,
até o momento que esse ovo eclode, passa-se no máximo um dia. Tá? Então, no intervalo de 24 horas, nós já podemos ter larva presente naquela ferida, naquela região, tá? A L1 vai se tornar L2 em até 2 dias e a L2 e L3 em até 72 horas. Mas isso pode ocorrer em um período mais curto, tá? Então, pode acontecer em situações específicas que o momento da oviposição até o momento que existe uma L3 podem se passar no máximo 3 dias, tá? Mas é bem interessante você perceber que se já tem L3, significa que aquele bicho está ali, tem 2, 3 dias que ele está com aquilo ali, e o tutor não percebeu, tá? Isso é bem interessante para você. Desculpa, eu estou falando já tem muito tempo, já estou sem voz. Então, vou falar mais baixo, porque tá tarde, né? E eu vou colocar meu microfone mais perto de mim aqui, ó, para eu não ter que falar tão alto. Ai, tô me sentindo muito blogueira com meu microfone, gente. Muito. Ó, vou botar aqui, ó. Bem assim. Tá? Ah. Bom, então, a gente pode ter... Nossa, não para nunca esse pigarro. Nós vamos ter larvas em pouquíssimo tempo, tá? E é comum mesmo. Às vezes o dono vai falar assim, nossa, meu cachorro ontem estava bem, hoje ele está assim. Pode ser que realmente isso tenha acontecido, tá? Mas da L3 para L1, a gente tem pelo menos aí 3 dias de evolução, tá? E quando a L3 ela alcança sua maturidade, ela cai do corpo do hospedeiro, ela voluntariamente pula, salta do corpo do hospedeiro, e no ambiente, então, ela forma uma pupa, tá? A pupa é o casulo dessa futura mosca, tá? Dentro de 7 a 10 dias, essa pupa vai produzir o organismo adulto, tá? E o adulto, em até 3 dias de vida, ele vai ter cópula, tá? E após a cópula, oviposição em até 4 dias, tá bom? Bom, o ciclo, ele pode durar até 50 dias, mas no verão e no clima quente que a gente tem aqui, isso pode acontecer em até 14 dias, que é bem rápido, tá bom? Bom, a importância de cocnomia é que ela é causadora de mieses primárias, né? E, assim, eu tenho muita gastura, muito... Ó, tô toda arrepiada. Eu tenho muito nervoso de miese primária, eu tenho muito nervoso mesmo, não gosto de tirar, não gosto de ver. É ruim, mas quando o animal tá sofrendo, às vezes eu preciso intervir, né? Então, a gente faz, mas eu não gosto, não, de visualizar, tá? O grande problema é que aonde as larvas estão ingerindo tecido, esse tecido vai sumindo. Então, consequentemente, aonde tiver larva comendo o tecido, ele vai desaparecendo. Dependendo da região, nós podemos ter uma perda tecidual extensa o suficiente para levar à morte do animal, tá? Fora a infecção secundária. Ainda falando de dípteros causadores de miíases, tá? Nós não mudamos, ainda estamos falando de miíases, tá? Nós vamos falar especificamente da família Oestride. Diferente do que a gente viu até agora, a pronúncia de Oestride realmente é Oestride e não Estride, tá? É uma das poucas exceções que a gente tem. Na família Oestride, todos eles são agentes obrigatórios de miíase, todos eles fazem miíase, tá? Os adultos geralmente têm um aparelho bucal afuncional, né, ou ausente ou afuncional, e o desenvolvimento das larvas vai ser em hospedeiros vertebrados, ou seja, miíases, né? As subfamílias de maior importância para a medicina veterinária são a Cuterebrine, Oestrine e Gasterofiline. Nós vamos ver as 3, tá? Uma coisa interessante que eu consegui observar aprendendo e estudando e, enfim, dando aula de parasita, foi que as larvas da família Oestride são larvas bem gordinhas, bem
bem gordinhas mesmo, bem bujãozinho de gás. E é interessante perceber que as larvas são muito gordinhas e os adultos não têm aparelho bucal. Então, eu percebo que, provavelmente, isso foi um mecanismo adaptativo da larva para conseguir sobreviver na vida adulta sem se alimentar. Então, ele é uma larva bem grande, bem gorducha, que, durante a fase larval, se alimenta muito, 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 muito para guardar energia para quando ele for adulto. Tá? E também são adultos que não vivem por muito tempo, porque eles não se alimentam na fase adulta, tá bom? Pois bem, falaremos então da subfamília Cuterebrine, onde temos como principal representante a mosca do Berne, tá? Vejam que existe uma grande diferença entre varejeira e mosca do Berne. Muita gente confunde, tá? Varejeira é muito comum, inclusive já peguei dentro da minha casa várias vezes, varejeira, mas a mosca do Berne, ela já não é tão comum, tá? Da gente ver no dia a dia, porque elas são moscas principalmente bucólicas, do ambiente rural, do ambiente florestal. A gente não vê muito no perímetro urbano a mosca do Berne, tá? Mas assim como a varejeira, ela também tem um abdômen metalizado, né? Porém, o tórax não é metalizado, somente o abdômen. Eles têm as patinhas bem amareladas, assim, a cabeça também. Você vê que o formato da cabeça é mais meio quadrado, assim, né? E o aparelho bucal é bem atrofiado, bem pequenininho, tá? São moscas relativamente grandes também, tá? Podem chegar aproximadamente 12 milímetros, tá? 12 milímetros, vai ter uma mosca, né? E qual que é a importância, né? Eu vou falar melhor da importância, mas deixa eu falar primeiro das larvas, né? Para a gente não quebrar aqui a linha de raciocínio. As larvas dessa subfamília têm muitos espinhos e ganchos, tá? Na parte anterior. Os ganchos sempre na parte anterior, né? E os espinhos também concentrados nos segmentos da região anterior, enquanto que a abertura respiratória fica mais na região posterior, e sendo que essa região posterior também é mais estreita. Vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Os estigmas de Cuterebrine são em formato de D. Veja que interessante. Estomóxis com formato de S. Musca com formato de M. Dermatóbia com formato de D. Fácil, né? Não sei se foi coincidência ou não, mas achei incrível. Não tem como errar na prova, tá? E vocês vão ver que as pupas desses parasitinhos têm dois espiráculos, assim, parecem dois pomponzinhos. Mó fofinho, embora seja assustador. Aqui nós estamos diante de um exemplar de uma larva de terceiro estágio de subfamília Cuterebrine, tá? Mais especificamente Dermatobia hominis, onde a gente vê do lado esquerdo aqui a vista lateral, tá? Então, a região anterior desse parasito vai ter espinhos bastante proeminentes, né, bastante evidentes em cada segmento, enquanto que na região posterior a gente vê uma região mais afilada, onde fica aqui o estigma nessa região aqui, e aqui a região anterior com os ganchos. Veja, não parece que ela está 200% pistola? Eu adoro a cara desse bicho, mas é assustador. Bom, aqui nós temos as diferenças morfológicas entre as larvas de primeiro, segundo e terceiro instar, sendo que a L1 é menorzinha, mas ela também tem mais formatinho de pera, tá? Assim como a L2 tem mais formato de pera também. E a L3 é mais vermiforme mesmo, menos carinha de pera e mais carinha de gorduchinha mesmo, de larvinha mesmo, tá? Sendo que, lembrando, tá? A região anterior é onde se concentram os espinhos e a posterior é onde fica o estigma respiratório, tá? Do lado direito tem uma pulpa, tá? Para vocês verem que a pulpa tem duas aberturinhas por onde a mosca e a larva respiram, tá? São dois espiráculos que parecem dois pomponzinhos. Aqui no ciclo de Dermatobia hominis, nós temos aqui algumas complexidades, algumas particularidades. Como o díptero adulto, ele vive muito pouco tempo, tá? Vive questão de até 3 dias. Esse díptero se preocupa exclusivamente em sair da pupa, copular, ovipor e morrer. É basicamente isso. É uma vida meio triste, né? Como elas vivem muito pouco tempo, elas não têm
tempo disponível para sair inoculando os ovos e as larvas dela nos hospedeiros. Então, elas se utilizam de insetos carreadores, também chamados de insetos foréticos, anotem esse nome, tá? Insetos foréticos ou carreadores, que serão, então, os transportadores dos ovos e disseminadores da doença, da larva, né, que causa doença, que é chamada de miese furuncular, né, ou berne, né? Vamos lá. Quando o inseto carreador recebe os ovos da dermatóbia, essa safada dessa mosca preguiçosa, ela pousa sobre o inseto carreador, tá? Ela ovipõe na região, principalmente posterior, no abdômen do inseto carreador, ela tem um aparelho ovipositor capaz de se prolongar, né? E ovipor aqui no abdômen do inseto. E aí o inseto, coitado, sai voando, depois de ter sido usado, né, pela mosca do berne, e sai ali carreando sem querer ou, né, sem saber os ovos desse parasita, tá? Quando o hospedeiro recebe uma picada desse inseto, ou quando o inseto acaba ovipondo ali, ovipondo não, perdão, quando ele pousa sobre uma região que tem uma ferida, tá? Ou quando ele perfura, né, inoculando ali alguma coisa, ele acaba contaminando a região com a larva de primeiro estágio, tá? E a larva de primeiro estágio, ela vai penetrar, porque ela tem capacidade de penetrar na pele, tá? Inclusive na pele intacta. E lá na pele ela vai de primeiro para segundo, de segundo para terceiro estágio em até 10 semanas. Então, como são larvas gorduchinhas, tá? Diferente da larva de cocleomia, diferente da larva de musca, que é todo mundo slim, todo mundo fit. Aqui nós temos umas larvas mais fat, né? Então, elas passam bastante tempo no organismo do hospedeiro, se alimentando entre 5 a 10 semanas até completar seu estágio larval. E, nesse período, quando elas está pronta, né, para se tornar pupa, ela abandona o organismo do hospedeiro, tá? De lá ela cai no solo ela forma a pupa, e de lá torna-se díptero adulto em até um mês, tá bom? É um ciclo fácil, mas o aspecto-chave é entender que dermatóbia não ovipõe diretamente sobre o hospedeiro, sim sobre um inseto carreador ou inseto forético, que vai atuar, então, como transportador desses ovos, tá? No caso, larvas e ovos. Basicamente, o ovo é a droga, o díptero a mosca é o traficante e o inseto é o aviãozinho, que carrega a droga para lá e para cá, tá? Bom, como a gente conversou, já falei, a oviposição da subfamília Cuterebrine, ela ocorre por insetos foréticos, tá? Quem são esses insetos? Principalmente dos gêneros Stomoxys, Hematóbia, Fânia e Musca, mas pode também ser através de mosquitinhos, tá bom? Dentre as moscas, a gente tem principalmente Stomoxys, Hematóbia, Fânia e Musca, tá? Esse daqui, que inclusive é uma fânia, tá? Cheia de ovo de dermatóbia. Vocês conseguem identificar os ovos? Olha, aqui na região do abdômen, ó. Vários ovos. Cada bananinha dessa aqui é um ovo de dermatóbia, tá? Bom, a dermatóbia hominis, ela infesta humanos e animais, então vertebrados em geral, tá? Ela causa miese do tipo furuncular, é uma miese primária, porque é uma larva biontófaga, tá? Elas formam nódulos, que a gente chama de furúnculo, mas na verdade são nódulos, porque elas são larvas individualizadas, diferente da miese por cocleomia, onde a gente tem aquela infestação muito grande de larvas. Na dermatóbia, geralmente a gente tem uma larva por região, mas isso podem ser várias. Então, pode ser que o animal tenha várias dermatóbias, mas geralmente elas são individualizadas, tá? Elas têm capacidade de penetrar folículo piloso de forma ativa, tá? Então, nem sempre precisa ter a introdução através de um ferimento ou pela perfuração de um inseto forético, tá? E a gente precisa diferenciar de furunculose e de miese por cuterebra,
que vai ser a próxima que a gente vai conversar, tá? Mas antes eu queria mostrar alguns exemplos bem interessantes de miase, tá? O povo adora tirar berne, espremer berne, né? Eu acho isso um absurdo, odeio, detesto, não gosto, não espremo berne, não tiro berne. Quando alguém vem para mim pro meu lado com o negócio de história de berne, eu já tá com capistaca para cair o berne, que eu não tenho nem que ver a cara do bicho. Mas tem quem goste, né? Se você gosta, fique muito à vontade, tá? Para retirar. E aí, inclusive, quase sempre a região que fica aqui para fora, né? Quase sempre não, todas as vezes. A região mais fininha fica para fora e o gorducho mesmo fica lá para dentro, né? Aqui você está vendo que o povo tem bastante higiene, né? Tá todo mundo usando muitas luvas aqui, bastante higiene. Eu acho que essa região aqui é o prepúcio do boi, mas eu não tenho certeza se é prepúcio, se é orelha, o que que é. Aqui é a pele do cão, é o tórax de um cão, e aqui é a pele de um ser humano, tá? Onde havia ali pelo menos 2 berninhos, ó. Aqui um já tinha tirado, o outro estava aqui ainda. Aqui, nessas imagens de não muito boa qualidade, porque foram as únicas que eu consegui, a gente vê que tem bovinos, assim, com bastante quantidade de berne, né? Bastante nódulozinho, e são nódulos provocados pela furunculose, que a berne causa no tecido subcutâneo, tá? Aqui nós temos alguns exemplos também bem maravilhosos, tá? De seres humanos infestados por berne. Aqui do lado esquerdo, um berne ocular, tá? Uma criança que teve a conjuntiva ocular infestada por uma larva de berne, tá? Isso foi retirado de um artigo científico. E do lado direito, nós temos um relato de caso um tanto que curioso. Vocês não estão enganados. A foto da direita superior nada mais é do que a foto de um belíssimo exemplar de saco escrotal, tá? E aqui do lado direito, mentira, do lado direito do ovo, né, do homem, mas aqui do lado esquerdo da tela tem um furinho, tá? Esse furinho saiu esse bicho aqui, ó, bem belo, né? Uma larva de segundo estágio de berne. O que aconteceu? Segundo o cidadão, ele estava com muito calor e ele foi deitar numa rede. Ele foi viajar para um país tropical, se não me engano, era um europeu, alguma coisa assim. Ele foi viajar para um país tropical e lá ele sentiu muito calor, ele estava assim, sentindo bem à vontade, deitou na rede. E aí, não sei dizer para vocês se ele deitou sem cueca na rede ou se ele deitou pelado mesmo. Mas a mosca deu um jeito de entrar lá, um inseto forético deu um jeito de entrar lá e inocular uma larvinha de berne bem no meio do saco do homem. Então, ele tomou um susto quando viu um nódulo, falou: ai meu Deus, estou com câncer no testículo, e foi ver e nada mais era do que uma mosca. Dos males o menor, né? Cuidado se você for deitar pelado no calor, tá? Em terras tropicais. Bom, vamos conversar então sobre Cuterebra, que é uma mosca mais silvestre, tá? Ela não tem muito na região assim urbana, e ela se parece bastante com uma abelhinha, eu achei ela bonita, tá? E elas são moscas bem grandes, tá? Tudo é tá, né? Vocês já sabem, vocês já perceberam. Tudo é tá, tudo é né? Vai fazer o quê? Esse é meu jeito de falar. Bom, Cuterebras são moscas grandes, que podem chegar a 3 centímetros de comprimento, tá? Muitas cerdas no corpo, muita penuginha, muito pelinho, que a gente chama de cerda. E o aparelho bucal dessas mosquinhas é afuncional. Então, você imagina, antes de ver a larva, eu quero que você imagine. A mosca tem 3 centímetros, não tem aparelho bucal, a mosca é imensa. Imagina a larva, o quanto é imensa, né? Vamos ver a larva? Essa é a larva. Gente, a bicha é sinistra, sinistra. Ela tem muito espinho, muito espinho. Às vezes eu tenho a impressão de que cada espinho vai virar uma cerda. Será? Nossa, acabei de ter esse insight. Ai, gente, faz sentido, não faz? Porque ela é toda peludinha, ela é toda cheia de cerda. Às vezes é por causa disso, mas enfim. Você vai ver ali que ela tem um zoião, né? Ela tem 2 zoião bem zoiudo mesmo, 2 ganchos orais bem recurvados e inúmeros espinhos ao longo do corpo, tá?
As cuterebras, elas gostam de parasitar principalmente roedores e lagomorfos. Lagomorfos são coelhos, tá? Não sei, eu acho que esquilo também entra nessa história aí. Não sei se ele é lagomorfo, se ele é roedor, mas enfim. Quem gosta de animais selvagens, talvez vai se deparar com uma cuterebra aí. Nós não temos esquilo no Brasil, né? Mas nós temos bastante coelhinho, lebre, né? Os lagomorfozinhos silvestres, roedores silvestres. E normalmente a cuterebra parasita esses bichinhos e ocasionalmente cães e gatos, tá? A miese também é do tipo primária e furuncular, parecido com o que dermatóbia faz, mas extremamente incomum, tá bom? Apesar de incomum, nesses animais parasitados pode ocorrer um problema grave de saúde que pode levar os animais à morte, tá? Agora vamos ver aqui um lindíssimo exemplar de cuterebríase, tá? Esse é um gatinho que estava sedado numa clínica veterinária, na verdade gringa, eu acho que era gringa, e o pobrezinho tinha sido resgatado, tá? E eles perceberam que tinha alguma coisa na região nasal, né, desse animal, e constataram que se tratava nada mais, nada menos do que uma imensa larva de cuterebra. Pobre animal. Olha o tamanho desse bicho. Olha o tamanho do furo que ela deixou na fuça do pobre do gato, né? Graças a Deus o gato ficou bem, né? A cuterebra foi contida. Ui, meu Deus. Ai, me arrepio todinha. Coitado desse gato. Bom, então, nós conversamos até agora sobre as miases primárias, né? Cochramium minivorax e Dermatobia hominis, que são as principais. Cuterebra foi só para a gente conhecer um pouquinho a mais, mas são as principais. E já comentei também para vocês sobre a diferença de clínica entre as duas. Então, na cocleomia a gente tem lesões extensivas, o animal tem dor, tem perda tecidual muito grande, tem infecção secundária, porque só quem já sentiu o odor sabe o quanto é um odor fétido de putrefação, de infecção, tá? No caso de Dermatobia hominis, algumas vezes ocorre formação de abscesso na região, principalmente quando a larva morre e o tecido cicatriza ali, né? Aliás, o tecido se fecha sem cicatrizar, então pode ocorrer abscesso, que é o corpo tentando responder à presença daquele corpo estranho. Esses dias eu atendi um misto de golden com alguma coisa, muito fofo, chamado Simba, e o Simba tinha uma lesão na patinha, na mãozinha, aqui em cima no carpo, que foi provocado por um berne, segundo o tutor dele, né? Esse berne tomou Capstar, o berne não foi retirado, e aí nessa região, gente, região de articulação, ela causa bastante inflamação mesmo. E aí ele ficou com uma lesão ali, com higroma, a gente tratou, ele ficou bem, mas demorou, tá? Então, abscessos são bastante comuns em Dermatobia hominis. Qual que é o problema? Para o cachorro, causou um problema, mas ele ficou bem. Agora, quando a gente fala de animais que a gente utiliza, né? A gente produz couro, por exemplo, o couro pode ter danos, tá? Eu não utilizo couro, mas tem gente que utiliza, tá? E existe produção animal, existe mercado para isso. Então, a gente tem que considerar, né, que a dermatóbia causa danos ao couro, causa abscessos que podem prejudicar a vida do animal. Em casos severos pode ocorrer morte. E fora que são parasitinhos que causam muito prejuízo econômico, muito prejuízo econômico, extremamente, tá? Continuando na família Oestride, nós vamos falar de Oestrus ovis, que diferente das miases primárias, causa o tipo de miase cavitária, tá? Oestrus ovis, como o nome sugere, são parasitas de pequenos ruminantes, tá? São mosquinhas relativamente grandes, como são as moscas de dermatóbia, 12 milímetros aproximadamente. Elas são acastanhadas e tem umas manchas meio prateadas no abdômen, tá? Assim como as demais, o aparelho bucal é afuncional, tá? Aqui nós conseguimos visualizar que ele todo manchadinho, né? Um parasitinho todo salpicado de cores, tá? E aqui no close da cabeça, vocês vão ver que eles não têm o aparelho bucal como as outras, tá? E a larva? A larva de Oestrus ovis é uma larva muito grande,
muito grande, tá? Que pode chegar a mais ou menos 3 centímetros, tá? E é uma larva que tem uma face dorsal e uma face ventral. Na face ventral vai ter vários espinhozinhos em cada segmento, enquanto que na face dorsal vai ter várias faixas acastanhadas que vão escurecendo de acordo com a evolução da larva. Quanto mais velha é a larva, quanto mais próxima dela se tornar uma pupa, mais o dorso dela vai estar com manchas mais escuras, tá? Na região anterior, elas são mais afiladas, onde tem ali o aparelho bucal, o gancho é mais fino do que a região posterior, tá? O peritrema dessa subfamília também vai ter formato de D, vou mostrar para vocês melhor. E aqui a gente consegue ver um exemplo, tá? Nessa foto aqui, a gente está vendo a face ventral. Ventral? É, isso aí mesmo. Face ventral cheia de espinhos, tá? Espinho, espinho, espinho. Cada pontinho desse aqui é um espinho, tá? Enquanto que na face dorsal a gente tem ó, as faixas acastanhadas, tá? O Oestrus ovis tem esse peritremazinho em forma de D, esse estigma ou espiráculo em formato de D, tá bom? O ciclo mais sem vergonha que eu... Não tem ciclo de Oestrus, não tinha, pelo menos, na internet, até a última vez que eu montei essa aula, então estava difícil de achar. Um dia eu vou tomar vergonha na minha cara e construir meu próprio ciclo de Oestrus ovis, porque é difícil encontrar na internet, pronto. Mas, basicamente, existe uma diferença de Oestrus ovis com relação às outras que a gente viu até agora. A gente percebeu que até agora as fases que a gente tinha era de ovo, larva, pupa, adulto. No caso de Oestrus, a gente tem larva, pupa e adulto, tá? Vocês vão perceber que elas são fêmeas larvíparas, ou seja, elas não ovipõem, mas elas eliminam larvas já diretamente dentro do local de parasitismo. Esse parasito não libera ovos, ele libera larvas, tá? Então, existe um diferencial com relação aos outros. Como é uma miese cavitária, então ela tem predileção por orifícios existentes. O local onde mais existe infestação por essas larvas é a narina, tá? Mais especificamente, a cavidade nasal desses bichinhos, dos hospedeiros, é bem longa, né? Então, elas, às vezes, colocam mais de uma larva ali naquela região, mais de uma larva se desenvolve nessa região, e vocês podem imaginar que uma larva cheia de espinhos se arrastando pela cavidade nasal do bichinho causa muito estresse. Alguns animais tentam bater a cabeça nas coisas para liberar as larvas, para parar de se incomodar com o rastejamento, a movimentação das larvas dentro da narina. Tem alguns que podem se machucar por conta disso, tem alguns que podem ter lesão neurológica por conta disso. Então, são larvas bastante deletérias e elas são barulhentas, então os adultos ficam zumbindo no ouvido do pequeno ruminante, causando muito estresse para esses animais, tá? E elas têm também, como as outras moscas, maior predileção por estações quentes, tá? E aí, aqui a gente consegue visualizar secções do crânio de um ovino e embaixo ali da narina, eu não sei se de capim ou se de ovino, mas de uma narina em close para vocês conseguirem enxergar. Aqui do lado de cima, a cabeça seccionada, né? O que vocês conseguem observar aqui? Aqui a cavidade nasal e tinha larva já destruindo o labirinto etimoidal desse bichinho, tá? Já tendendo a causar uma sinusite grave e um problema neurológico nesse animal, tá? Outro problema que a gente vê é que aqui a gente tem lesão dessas cartilagens, lesão dessas regiões, edema, necrose, infarto da região, com problema circulatório. Então, assim, é uma coisa horrível, fora o incômodo do bicho se rastejando na sua narina, né? Se às vezes você não aguenta não tirar uma caca, tu vai deixar uma larva ali dentro? Inclusive, pode parasitar ser humano, tá? Mas é raro. Aqui bem closezão aqui, para vocês verem, que essa aqui é a cavidade nasal, né, do bichinho, e as larvas aqui posicionadas no interior da narina. Do lado direito, nós temos as larvas em evolução, tá? A primeirinha, L1, tá?
as primeiras, né? L1, as segundas aqui L2 e aqui já L3, né? Escurecendo até ficar bem totalmente escura para virar pupa. Assim como eu falei com vocês, as faixas do tórax, elas vão escurecendo de acordo com a idade da larva, tá? Bom, na subfamília Gasterophiline, nós temos o Gasterófilos. É a minha larva favorita, porque é a mais bonitinha. Vocês vão entender por quê. O Gasterófilos, ele tem 3 espécies importantes. Porém, no Brasil, nós temos somente uma com maior prevalência, que é o Gasterófilos nasalis. Gasterófilos intestinalis e hemorroidalis são incomuns aqui no Brasil. Se eu não me engano, a gente acho que nem tem o hemorroidalis, só tem, acho que, intestinalis, mas ainda assim é bem raro, tá? Mais o nasalis mesmo. Vocês vão observar que a larva de... que o adulto do Gasterófilos, ele não tem aquele abdômen tão gorduchinho como os outros, tá? O abdômen do Gasterófilos, ele se posiciona para ficar curvado, para facilitar a oviposição, tá? Portanto, eles são também parasitos bem compridinhos, né? Eles podem chegar aí 15 milímetros, né? 1,5 centímetro, a se contar com o aparelho ovipositor. Tem bastante cerda no corpo, parece um pouquinho uma abelha, uma vespa, tá? E por esse motivo muita gente confunde, tá? Com a abelhinha. Vejam, realmente parece que tem muita cerda no corpo, né? E ela é bem curvadinha, assim, por causa da oviposição, tá? Bom, esse é o Gasterófilos nasalis, 2 exemplarezinhos. E aqui nós temos... Que sono, né? São que horas aqui? No meu relógio são 11h36. Eu tô com um pouco de sono, né? E amanhã eu vou trabalhar 8 horas da manhã. As larvinhas de gasterófilos são larvas bem grandes, tá? Que podem ir até 2 centímetros de comprimento, que tem uma coloração bem específica, bem alaranjada, tá? Mais acastanhada. Os ganchos orais são em formato de foice, tem um formato bem específico que se assemelha a um bigodinho, tá? E o corpo é segmentado e coberto por espinhos. A diferença de Gasterófilos nasalis para Gasterófilos intestinalis são a quantidade de fileiras de espinhos que tem cada segmento. Gasterófilos nasalis só vai ter uma fileira de espinhos, enquanto Gasterófilos intestinalis, 2 fileiras de espinhos, tá? Existem relatos de infestação de gasterófilos em equino, que é o hospedeiro principal, tá? Então, anotei na sua matéria que o equino é o mais afetado por gasterófilos, por ser considerado o hospedeiro preferencial dessa mosca, mas seres humanos, cães e coelhos também já foram relatados como parasitados por gasterófilos. Mas lembre-se, o cavalo é o principal, tá? Este lindo exemplar de gasterófilos, como vocês podem ver, é muito bonitinho. Parece um mexicaninho, né? Parece o bigodinho mostachinho de mexicano, né? Por causa desse formato de foice, né, ele se fixa com muita força na região da mucosa do estômago do equino, tá? Então, ele causa bastante lesão no estômago do equino por causa desse parasitismo, tá bom? Aqui é um Gasterófilos nasalis, porque, como vocês podem perceber, cada segmento tem apenas uma fileirinha de ganchos, uma fileirinha de espinhos, tá? Aqui, na região posterior, a gente tem a abertura respiratória, que ela não é tão fácil de visualizar o estigma lá dentro, tá? Bom, eles ovipõem, principalmente em regiões próximas do queixo do equino e das patas, porque assim, quando a larva eclode do ovo, fica mais fácil elas rastejarem ou o equino engolir mais rapidamente essas larvas de primeiro estágio. Então, elas ovipõem principalmente nos pelos, na haste dos pelos do equino, parecido com o piolho, né? Parecido com a lêndia do piolho. Mas basicamente uma mosca, né? Então a mosca vai lá, ovipõe no pelo do cavalo, e aí quando eclode, tá? Deixa eu ver se tem, não tem. Quando eclode a larva de dentro do ovo, ele acaba ingerindo, tá? Essas larvas, e essas larvas então se fixam na mucosa gástrica do equino, tá?
Uma vez fixada na mucosa, elas vão se tornar larvas de segundo e terceiro estágio, e depois de maduras, depois de prontas para se tornarem pupas, elas vão se desprender da mucosa e, por uma questão de física, o próprio organismo do equino vai, com a motilidade gastrointestinal, empurrar essa larva pelo bolo fecal, né? Ela vai ser expulsa juntamente com as fezes do equino, e assim ela vai se tornar pupa. Tá? No ambiente, a pupa se torna um adulto e o ciclo recomeça. Ele é um ciclo bem longo, tá? Não existem muitos relatos assim específicos, mas eu gosto que vocês pelo menos entendam que é um ciclo longo e descrever como se ocorre esse ciclo. Não precisa dizer, por exemplo, que a larva eclode em um dia. A pupa leva 3 semanas para virar mosca. Isso eu não preciso de vocês. Eu preciso que vocês saibam como que ocorre esse ciclo, tá? E mais ou menos quanto tempo ele leva para se completar, tá bom? Aqui nós temos imagens bem gráficas para que vocês consigam identificar, tá? Os gasterófilos. Esse equino, obviamente, faleceu, e durante a necrópsia foi constatada a presença, então, de inúmeros parasitos do gênero Gasterófilos, tá? Aqui nós temos outros participantes também, nós temos alguns ascarídeos do gênero Parascaris, fazendo aqui um pouco de cena, mas foquem aqui que essa é a mucosa gástrica do equino. Vocês deveriam conhecer mais ou menos como é o estômago, mas não sei se vocês conhecem por causa da anatomia, mas espero que em breve vocês conheçam. O estômago do equino, ele é bem sensível, tá, gente? Equino, qualquer coisinha, ele tem cólica, tá? Não é qualquer coisinha, mas assim, o equino tem muita sensibilidade gastrointestinal e por esse motivo, essas larvas podem causar cólica em equino. Imagina, um gancho daquele tamanho fixado na mucosa, às vezes em muita quantidade. Vocês estão vendo aqui um parasitismo muito intenso, né? E aí, assim, um animal que está com vários parasitas no estômago, ele vai ter redução do apetite, ele vai ter retardo no ganho de peso, ou dificuldade para ou acabar emagrecendo, vai ter úlcera, lesão gástrica, pode ter cólica por causa dessas úlceras, tá bom? E lembrando que, na verdade, nós estamos falando de miíases cavitárias, miíase cavitária, né? Então, esse tipo de miíase aqui, eu acho que é cavitária, agora eu confundi, porque eu acho que eu tô com sono. Mas, enfim, é importante destacar que trata-se de uma miíase, tá? Então, aqui nós temos uma infestação parasitária, não uma infecção. É um conceito um pouco difícil, porque, apesar de ser uma infestação por parasito, ela se dá no interior do corpo, tá? Mas ainda é uma infestação, porque trata-se de larvas de ectoparasitos, tá? Como é um ectoparasito, ele infesta o corpo do animal com as larvas que vão habitar dentro do corpo do animal. Deu para entender? Acho que ficou um pouco difícil, mas enfim, tá bom? Vamos falar então de sarcófagas. Nós já falamos então dos dípteros causadores de miíase aqui, bastante, gente. E nós vamos continuar falando das miíases agora, especificamente comentando sobre a sarcófaga. Perceba que a sarcófaga, muito polidenser aqui, rodando no poli, tá? Eu acho que essa música ficou muito estrategicamente posicionada. Qual que é a importância da sarcófaga como produtora de miíase? Ela é uma larva causadora de miíase secundária. Então, ela ovipõe e as suas larvas se desenvolvem em tecidos de cadáveres, tá? Você não vai encontrar, por exemplo, larva de sarcófaga no hospedeiro que está andando por aí vivo, da Silva, tá bom? São adultos bem grandões. Acho que eu vou conseguir mostrar para vocês na prática. Elas têm 3 faixas negras no mesonoto, no tórax, tá? A coloração dela é preta, cinzentada e o abdômen é xadrez. E o aparelho bucal é lambedor, tá? Portanto, ela vai se parecer bastante morfologicamente com a Stomopsis, né? Vocês provavelmente ainda se lembram que a gente falou sobre a Stomopsis. E a Stomopsis é um parasitinho que habita ali outras coisas que não tem nada a ver com a sarcófaga, não é causadora de miíase, né? Ela
pode causar, mas não necessariamente dessa maneira. Mas ela tem um abdômen xadrez também, como a sarcófaga tem. Então, no caso da sarcófaga, pode haver essa confusão, mas é importante diferenciar, por exemplo, o abdômen xadrez da sarcófaga é uma coisa, mas ela não é hematófaga como a estomoxis é, tá bom? Aqui nós temos a bonita, tá? Ela também lembra um pouco a musca doméstica, principalmente porque ela tem um aparelho bucal semelhante ao da musca doméstica, tá? Inclusive, semelhantemente, ali, as larvas são parecidas, o aspecto morfológico do adulto é parecido, só que eu deixo para colocar ela junto com os dípteros causadores de miíases, tá? Para a gente não ter essa confusão. Bom, são larvas bem clarinhas, são cilíndricas, muito parecidas com as larvas da musca doméstica, tá? E os espiráculos delas são afundadinhos, então é um pouquinho difícil da gente visualizar, tá? A importância desses parasitos é que nós temos aí a importância em medicina forense, tá? Porque se você encontrar larva de sarcófaga, significa que está morto, né? É interessante falar que sarcófaga lembra coisa que já morreu, né? Porque sarcófago é aquele túmulo onde fica as múmias do Egito, certo? Então, sarcófaga tem a ver com isso, com morte. Então, tem importância, principalmente, para identificar a idade da morte do parasito, né? Perdão, a morte do hospedeiro, vamos supor, mataram meu cachorro. Aí você encontra o pobre do cachorro lá, cheio de larva de sarcófaga. Dá para você determinar pelas larvas da sarcófaga se o seu cachorro morreu há quantos dias. Inclusive, em toxicologia, eu já dei aula de toxicologia, dá para você pegar a larva, fazer um HPLC, né, que é uma cromatografia que você faz para identificar se a larva comeu tecido do seu animal, se no tecido do seu animal tinha veneno. Dá para descobrir. Rapaz, é muito essencial, muito. E outra coisa diferente que a sarcófaga tem em relação a algumas outras que a gente já viu, é que as fêmeas também são larvíparas. Então, normalmente, a sarcófaga já elimina larvas de primeiro estágio diretamente sobre o corpo do hospedeiro que já faleceu, tá bom? E para finalizar, vamos falar da família Hipobocide. O Pseudolincia canariensis é uma mosca um tanto que diferenciada. Ela é esquisita pra porra, ela é feia, nojenta. Eu tenho nojo de Pseudolincia. Tínhamos exemplares lá no laboratório, mas acabou mofando. Não consegui mostrar para vocês, mas é bem interessante esse parasito, porque ele tem algumas diferenças, tá, com relação aos outros. É uma mosca que parasita aves, tá, parecidinho com o que a fânia faz. Eles são hematófagos, tá, e eles parasitam principalmente pombos e aves silvestres. Portanto, eles podem infestar regiões onde tem muito pombo, como é o caso do meu prédio. Outro dia fui eu tomar banho e encontrei uma Pseudolincia dentro do meu box. O que aconteceu? O Davi matou e eu não consegui pegar para vocês. Porque na época eu também não sabia que eu ia dar aula para vocês. Se eu soubesse, eu juro que eu tinha pego a Pseudolincia amassada mesmo e tinha mostrado para vocês, mas eu não sabia, né? Enfim, passou. Como aqui tem muito pombo, provavelmente um pombo jogou uma Pseudolincia pela minha janela ali, entrou dentro do meu box. Bem delícia, bem agradável. Elas são moscas muito fáceis de identificar, porque elas têm uma morfologia muito diferente das outras, tá? Eles têm esse aparelho bucal bem curtinho aqui, vocês estão vendo que elas têm umas coxas bem robustas, né? São bem Graciane Barbosa também. E o corpo delas é bem curto. O tórax é pequeno, o abdômen é curto e a asa é comprida, né? Aqui no aparelho bucal, acho que vocês estão vendo o cursor do meu mouse, né? O aparelho bucal tem aqui é bem curtinhozinho, tá? E para a ave silvestre, ela causa um problema, porque esse animal parasitado, ele pode ter anemia, pode ter hemoparasito sendo transmitido pela picada desse parasito, fora o estresse que ele causa, tá? E existe uma particularidade do Pseudolincia, que elas são ectoparasitos permanentes. Então, elas literalmente
passam toda a vida delas, como adultas, no organismo, no hospedeiro, tá? Então, elas têm essa diferença com relação aos demais. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Além de tabanos, agora a gente vai ver o que é uma mosca grande. Isso é uma mosca grande, tá? O tabanos, ou tabanídeo, tá? É uma mutuca, é também chamada de mutuca, ou mosca do cavalo. Os tabanídeos, a importância deles é que eles têm um aparelho bucal muito robusto, muito robusto. Então, a picada desse mosquito, essa mosca, é muito dolorosa. Imagina, né? Se ela perfura a pele do cavalo, o que ele não vai fazer com a pele de um Reles mortal como eu, né? Quem já morou na roça, ou quem já foi para cachoeira, para regiões assim, com bastante coleção de água, pode ter sido vítima de uma mutuca. E realmente eu não desejo para ninguém levar uma picada de mutuca, tá? Além de muito grande, ser muito fácil de identificar, a gente vai ver que ele tem essa coloração acastanhada, tá? O aparelho bucal é do tipo picador-sugador. Aqui eu coloquei lambedor, mas não é exatamente isso, porque preciso corrigir. E a cabeça dele é semicircular, assim, ela parece um círculo mesmo, não é uma cabeça redondinha, tá? Aqui a gente consegue ver melhor, tá? Que a cabeça é semicircular, nós temos aqui o tamanho, que é bem pronunciado, e vejam só o tamanho, a largura do aparelho bucal desse bicho, tá? Não deseja ninguém uma picada de tabanos. O tabanos, ele se alimenta principalmente durante o dia, e ele tem preferência por ambientes aquáticos ou úmidos. Quando eu era criança, eu ia para a cachoeira com os meus pais, eles sempre falavam, toma cuidado com a mutuca, as mutucas são perigosas. Inclusive, às vezes, elas fazem uma perfuração tão grande na pele que a ferida fica sangrando, sabe? O buraquinho que elas fazem fica sangrando. É bem complicado. O ciclo de tabanos é de 70 dias aproximadamente, então leva aí 2 meses ou mais para esses mucídios se desenvolverem, tá? E por eles serem hematófagos, acaba se transmitindo patógenos, irritando o animal e fora que a picada é muito dolorosa, tá? Eles têm predileção por equino, mas não existe uma especificidade de hospedeiro, poderia ser qualquer animal, tá? Portanto, diversos tipos de protozoários podem ser transmitidos, tá? Pela picada de tabanos, mas então, principalmente, a gente pode colocar aqui veiculação de ovos de Dermatobia hominis, abronemose, né, que é equino, tripanossomose e equino bovino, que são os principais patógenos transmitidos por tabanos. Eu coloquei uma observação aqui, que as fêmeas de tabanos se alimentam por telmofagia. Telmofagia é um termo que se opõe ao termo solenofagia, e solenofagia é o hábito alimentar do mosquito ou do inseto de perfurar um capilar e ingerir o sangue diretamente do capilar que ele ingeriu, ele perfurou, tá? Então, imagina que nós temos o tecido cutâneo, nós temos vários capilares aqui na pele, o mosquitinho ou o bichinho que se alimenta por solenofagia, ele vai introduzir o seu aparelho bucal exatamente na direção do capilar e ingerir o sangue diretamente nesse capilar. Já na telmofagia, ocorre algo diferente. O aparelho bucal causa um rasgo na pele, e isso leva a uma hemorragia. Portanto, esse rasgo, com a consequente hemorragia, faz com que ele se alimente do sangue que extravasou da picada, e não da sucção direta do vaso sanguíneo, tá bom? E aí, eu acho que é a última família, eu acho. Se não for, ok, vamos continuar. Que é a família Glossinidae. Por que a gente estuda Glossinidae se glossina não existe no Brasil, né?
Porque nós vamos ver lá para frente, na disciplina, nós vamos estudar tripanossomose, tá? Que é causada por protozoários do gênero Trypanosoma, tá? E os tripanossomos, em sua origem, eles são transmitidos pela glossina, tá? De maneira biológica, pela glossina, que é o transmissor aí, o hospedeiro intermediário de tripanossoma dos equinos e bovinos. No caso de seres humanos, a glossina tem importância na transmissão da doença do sono, que também é causado por um tripanossoma, no caso do Trypanosoma brucei. Eu acredito que 90% dos universitários tenha Trypanosoma brucei. Mentira, não tem não. Na verdade, no Brasil não tem muitos relatos, e a glossina ela não existe aqui no território nacional. Então, os tripanossomos que são transmitidos aqui são transmitidos de outra forma. Por isso, eu vou apresentar para vocês a glossina, para vocês conhecerem, saberem como ela é, e também saberem que aqui no Brasil ela não tem participação no ciclo de tripanossoma, como é na África, por exemplo, tá? Glossina é uma mosca grande, tá? De 6 a 15 milímetros, tá? Então, ela pode estar pequena, mas ela geralmente é grande, que tem um aparelho bucal picador-sugador, portanto, ela é hematófaga, e ela se alimenta de uma gama muito ampla de hospedeiro. Portanto, ela, assim como ela transmite Trypanosoma evans, que é do equino, Trypanosoma vivax, que é do bovino, e Trypanosoma brucei, que é de ser humano, vocês vão perceber que as espécies de vertebrados que ela tem capacidade de parasitar são muito grandes, muito variadas, digamos assim. Eis aqui a bonita. Gente, ela é bonita, né? Cheia de, assim, desenhos no seu abdômen, né? E o que mais chama atenção é que ela tem uma arista plumosa, tá? E o aparelho bucal dela é extremamente curvado, muito robusto, muito bonitão, assim, tipo assim, pronta para atacar, né? E, portanto, vocês conseguem perceber que ela é uma mosca hematófaga, tá bom? Ah, um detalhe, ela é chamada de mosca de Tsetse. Então, vocês já devem ter ouvido da mosca de Tsetse, que ela é causadora da doença do sono, e agora vocês entendem, tá? Que ela é um vetor da doença do sono, porque ela participa do ciclo de tripanossoma, mas lá na África que não, tá bom? Priba, terminamos a aula de hoje. Conteúdo bem extenso, bastante coisa, mas eu acredito que deu para passar tudo. Espero que de uma forma clara para vocês. Mandem as dúvidas que vocês tiverem. Vou liberar a aula prática também para vocês assistirem. Não temos todos os parasitos na prática, mas temos vários deles. E eu gravei essa prática há alguns dias atrás, eu não tinha estudado para a teórica, então pode ser que não tenha ficado do jeito que eu gostaria. Mas assistam a prática sempre, tá? E de preferência depois a teórica, porque eu percebi que muitos de vocês assistiram a teórica, não assistiram a prática, ou assistiram depois. Alguns, sim, assistiram depois, mas assim, recomendo que vocês assistam logo depois, porque o conhecimento vai estar bem sedimentado na cabeça de vocês, e vocês vão conseguir relacionar as estruturas que vocês estão vendo com o conteúdo que a gente abordou ali na teoria, tá bom? E o conteúdo está disponível, então assistam até mais de uma vez, se vocês quiserem, puderem, tiverem interesse e necessidade, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre nematoceras e possivelmente podemos estar pensando aí na possibilidade de estar fazendo aí algum estudo dirigido, alguma coisa. Vou estudar essa possibilidade conforme a minha disponibilidade de tempo, que não é muita, para a gente poder sedimentar melhor os conhecimentos que foram construídos até aqui, tá bom? Eu vejo vocês na próxima aula. Agora eu vou descansar, porque já são 11h58 e eu estou morta. E é isso, pessoal. Vejo vocês até semana que vem. Beijo.